Olá, esse é mais um podcast que chega para você, Fono Pode Mais. E como eu sempre digo, pode muito mais do que você imagina. E eu estou trazendo para minha mesa hoje, para esse bate-papo, um assunto que eu já quero trazer há muito tempo. Primeiro, porque eu amo idosos. Eu amo trabalhar com idosos. É uma área de atuação minha. Eu sou especialista em gerontologia. Então, já era um assunto que eu falava, tenho que levar no podcast. Mas quem eu vou levar para bater esse bate-papo comigo? Tinha que ser alguém muito especial. Alguém que manja muito do assunto. E aí eu falei, cara, tem que ser ela. E aí ela me enrolou um tempo, depois a gente fala sobre isso. Mas ela que está comigo. Eu trouxe uma médica, geriatra com especialização em cuidados paliativos, uma querida que eu já digo que faz parte da minha história, de tanto que eu admiro essa mulher. O nome dela, Rosiane Caselli. Obrigada pelas apresentações. Você também é uma querida, também mora no meu coração. A gente trabalha junto, né? Troca experiências, troca ideias. Isso é super importante. Muito obrigada. É um prazer de estar aqui. O prazer é todo meu. E aí agora eu vou contar para o povo tanto que eu já tentei te trazer e não deu certo. Não dava certo, a gente não combinava, né? Foi uma luta, não foi? Foi uma luta. Primeiro foi uma luta porque você ficou assim, não sei, não vou, mas pura fachada, porque você é uma mulher muito comunicativa, com certeza vai só engrandecer e abrilhantar o Fono Pode Mais. Tomara. Difícil abrilhantar esse Pode Mais, porque já é abrilhantado. Já é você, abrilhantada? né? Então tá bom. Não tem como abrilhantar mais. Ô, Rose, mas aqui, muito prazer mesmo, tá? Doutora Rosiane, desde que eu cheguei lá no Meridional Serra, Isso. Eu confesso que eu tinha medo de você. E tô falando agora aqui, que eu nunca te falei isso. Gente, eu não boto medo Rose, de eu ninguém. olhava e falava assim, nossa, eu acho ela séria. Eu ia falar do paciente com você, assim, eu não tenho isso, né? Mas como eu sou muito falante e você parecia, me Só enganou, parecia. parecia aquela pessoa que ia ficar ali, sabe? Então eu ia, falava, doutora Rosiane, posso te falar do paciente tal, tal? E assim, mas só, não era medo de você, mas era assim, eu acho que ela é muito séria, então eu vou ter que incorporar uma pessoa que não sou bem eu, porque eu sou essa pessoa falante, meio pra fora, assim. Até que eu conheci a verdadeira Rose. Isso. Que é muito, muito carismática, muito comunicativa. E aí eu falei, então ela é das minhas. É isso mesmo, tudo farinha do mesmo saco. E aí casou, né? A gente faz uma parceria muito legal. Muito boa mesmo. E assim, dentro desse trabalho, né, que a gente faz junto com os idosos, eu queria, para começar, como é que foi essa paixão sua em escolher essa área, e na verdade duas áreas, né, que estão ali um pouco afins uma da outra, mas o que foi isso? Uma médica tão jovem que poderia escolher várias outras especialidades, mas escolher trabalhar com o idoso. Então, eu acho que primeiro eu gosto de pessoas e eu gosto de histórias, eu gosto de ouvir as pessoas e eu gosto de ouvir essas histórias que elas têm para contar. E o idoso, ele é basicamente isso, ele quer falar, ele quer mostrar a sua história, tem muita história para contar, a gente tem muito para aprender com eles, né? E é uma fase da vida que não pode ser romantizada, porque não é uma fase fácil, não é uma fase de borboletinhas e nem de florzinhas, é uma fase difícil em que o indivíduo precisa de cuidados, de compreensão. E eu acho que isso que me encantou, essa possibilidade de exercer a medicina de uma forma diferente, com um olhar para a pessoa, para um todo, e de proporcionar um cuidado numa fase de vida tão especial e com suas dificuldades. Já viveu tanta coisa, já abençoou tantas pessoas com a sua vida, com o seu talento, com a sua profissão, com a sua capacidade. E aí chega na terceira idade, chega na fase do idoso, às vezes é deixado de lado, às vezes sem um olhar bem cuidadoso para ele, né? Bem cuidadoso, específico, né? Peculiar. Então, eu acho que isso que me encantou, poder exercer a medicina para essas pessoas, esse cuidado especial que a gente precisa. E assim, como você disse, não é fácil. Não é né? fácil. Envelhecer não é fácil. Qual a definição desse envelhecimento, longevidade? O que a gente pode entender nisso aí?
Então, essa não é uma pergunta simples, né? Uhum. O que é envelhecer? Primeiro que envelhecer é um processo fisiológico que acontece em todas as espécies e vai acontecer com todo mundo. A gente ainda não tem como parar, impedir esse envelhecimento em nenhuma espécie, nem humana, nem animal, nem vegetal. E é um processo fisiológico, faz parte da nossa vida, vai acontecer. Mas ele é muito heterogêneo. Para cada população, para cada pessoa, ele acontece diferente. E existem vários fatores que influenciam esse envelhecimento. Uma coisa é envelhecer no Brasil, uma coisa é envelhecer na Europa, outra coisa é envelhecer na América, né? Dependendo do seu ambiente, da sua família, do seu estado social, econômico e cultural, esse envelhecimento vai ser influenciado. E dependendo da visão que você tem, da área que você estuda, esse envelhecimento pode ter uma definição diferente, né? Estatisticamente, economicamente, é considerado idoso acima dos 60 anos nos países subdesenvolvidos, nos países desenvolvidos acima dos 65. Mas, biologicamente, eu acho que uma maneira mais fácil, talvez, da gente entender e para a gente tornar uma linguagem mais... que todo mundo possa entender, eu acho que o envelhecimento ele começa quando você começa a sentir que você não responde e que você não tem uma resposta aos intempéries da vida, às doenças, às dificuldades da vida, da mesma maneira que você respondia quando era jovem. Então, é essa diminuição de resposta, essa lentificação dessa resposta às intempéries, vamos colocar as doenças, as dificuldades da vida. Então, essa dificuldade de resposta, essa diminuição de resposta, eu acho que caracteriza o envelhecimento. Se a gente for para o biológico, para estudar a célula, existem vários fatores que acontecem ali, ligados à renovação celular dos órgãos, que justificam e que podem conceituar envelhecimento. Mas aí eu acho que fica uma coisa mais técnica, mais difícil de entender. Então, eu acho que essa é a resposta mais fácil que a gente pode dar. E eu acho que é uma resposta muito clara, né? Isso. Assim, e dentro dessa resposta sua, a gente pode dizer que uns, então, vão envelhecer mais tardiamente do que outros, independente da idade? E outros podem se manifestar, sentir, né? E manifestar esse envelhecimento mais cedo. Mais cedo, precocemente. E aí você fala de uma coisa muito importante, que às vezes não tem muito a ver com o número, com o etário, né? Com o cronológico, com o cronológico. Então, você vai ver pessoas de 80 muito bem, melhores até do que pessoas de 60, 65. Então, na geriatria, idade é importante? É importante, claro que é. É o mais importante? O número é o mais importante? Não é. A gente fala muito e a gente avalia muito o indivíduo pelo ponto de vista funcional, né? Quais são as capacidades que aquele indivíduo tem? Quais são as capacidades que ele perdeu com relação ao que ele tinha quando era mais jovem? O que ele é capaz de fazer? Quais são as atividades que ele consegue ainda desenvolver? Ele ainda consegue ele ainda é autônomo? Ele ainda é independente? Então, quando a gente, na geriatria, a gente usa muito esses conceitos. Autonomia, independência, autonomia. São coisas que você vai me ouvir falar muito aqui, porque são dois conceitos muito importantes e que são dois pilares que a gente procura preservar no envelhecimento e nos idosos. Então, o que seria a autonomia? A autonomia é a capacidade que você tem de tomar decisões baseado na sua vontade. Então, assim, eu quero morar aqui, eu quero viajar, eu quero que o meu dinheiro seja disponibilizado e seja usado dessa forma. Então, não é o filho que decide, não é o marido, não é a família que decide, é ele que decide. Ele tem a capacidade mental, cognitiva, ele tem vontades e que devem ser respeitadas em qualquer momento. E a independência é a capacidade de executar suas atividades.
Então, eu quero viajar. Eu posso viajar sozinha? Eu consigo viajar sozinha? Eu tenho um joelho que me permite viajar sozinha? Subir, descer, Subir, algumas, descer, né? Eu tenho capacidade cognitiva, eu tenho força, eu tenho músculo, né? Para viajar sozinho. Então, a independência é aquilo que eu consigo fazer sem a ajuda de terceiros, fazer de forma independente e autônoma. E esses dois conceitos, na verdade, é o que vão importar muito. Então, você pode ter doenças graves, você pode ter várias doenças, você pode usar várias medicações, mas no final o que vai importar? Você tem autonomia para tomar suas decisões e decidir o que vai ser feito com a sua vida? Você tem independência para poder realizar suas tarefas? Né? Às vezes você não tem uma independência total, você tem uma independência parcial, você precisa de ajuda para algumas coisas, mas você é autônomo para decidir aquilo. Né? E você tem que saber o momento também em que é preciso ter a ajuda de uma outra pessoa para continuar suas atividades. Isso, no final, é muito importante e é o que realmente vai definir a tal qualidade de vida. Né? A tão falada qualidade de vida. E assim, dentro disso tudo que você colocou aí muito bem, a gente começa a lembrar, né? E eu acho que eu contei parte dessa história e eu quero até falar um pouquinho dessa história aqui. Por quê? Porque eu vou mandar esse episódio para essas duas jovens de 81 e 86 anos, mas que eu vi muito de perto isso que você falou. Uhum. Autonomia e independência. Uhum. São duas amigas, há 50 anos elas são amigas, ex-viúvas de militares. Elas se conheceram novas. Hoje, Dona Jocélia, beijo, 81 anos. E Dona Mariazinha, beijo também, 86 anos. Essas duas, elas viajam sozinha. Elas, Dona Jocélia é do Sul, elas vão para o Sul sozinha, as duas. Elas foram para a Europa, viajam sozinha. Então, elas fazem tudo sozinha. Eu tive o privilégio de conhecer essas duas mulheres, indo, né, ficando, né, fui convidada pelo filho, e a gente ficou na mesma casa. E essas mulheres, pensa, Rosiane, você falando que gosta de história, e assim, é de você olhar e falar assim, se eu chegar aos 70 desse jeito, é tudo pra mim, sabe? Uhum. Fomos passear, eu as conheci em Salvador, na Praia do Forte. Nós fomos pro centrinho da Praia do Forte. Ela, a Dona Mariazinha, bem magrinha, bem esguia, andava, mas é nessa postura aqui, igual bailarina. E ela, aposentada do Ministério Público, promotora, e andando desse jeito, ela faz tênis. Ela faz aula de tênis, 86 anos. Toca piano, a vida toda tocou, e agora está aprendendo violino. Acho que é violino. Aprendendo um outro instrumento, que é instrumento de corda. Eu acho que é violino. E assim. E Dona Jocélia, 81 anos, também andando e passeando nós, né? A nora dela e eu, e a gente batendo perna nas lojas do centrinho de Praia do Forte. E aí a gente chegava... Quem quer dormir? Não são elas que querem dormir, estão batendo papo. E no outro dia acordava e estava no vigor total. Então, assim, era lindo de ver, sabe? Uhum. E a capacidade cognitiva e inteligência de conversar. Dona Jocélia, extremamente politizada, segue sites e sites de política. E aí, quando você pergunta, ela fala assim, você não acha que isso é verdade, não? Um blogueiro, meu amigo que eu sigo, mexe no celular, rede social. Um blogueiro, amigo meu que eu sigo, que me deu essa informação. Então, assim, conversando com meu esposo, que, né, é gestor público e tal, conversando, cara, num nível de conhecimento absurdo. Dona Mariazinha ali, né, do Ministério Público, não sei o quê. Então, assim, era tudo que eu ficava olhando e falava assim, cara, se eu chegar aos 70 desse jeito... Eu quero jeito, ser assim quando eu crescer, isso né? que eu quero ser quando eu crescer. E é sobre isso que você falou. E assim, você, contando essa história, você falou sobre vários fatores que são importantes para o envelhecimento. Né? São duas mulheres idosas, longevas, né? E hoje tem se falado muito sobre longevidade. Né?
todo mundo quer viver muito, só não vai envelhecer quem morrer antes. É um privilégio envelhecer, né? É um privilégio. Para eu não envelhecer porque eu morri. Exato, é um privilégio. E a gente tem que encarar realmente como um privilégio se tornar idoso, né, e envelhecer. E essas duas são duas longevas que você está citando. E hoje se fala muito em longevidade. E qual que é o conceito de longevidade? Longevidade é viver muito mesmo, mas ninguém que quer viver muito sem qualidade. Então, hoje a gente tem um conceito em geriatria que é anos com qualidade de vida e acúmulo de anos sem qualidade de vida. Então, o que a gente tem visto hoje? O número de idosos tem aumentado no Brasil, né? A proporção de idosos em 2000, pela definição do IBGE, né? Quando você passa a ter mais de 15% da população acima de 60 anos, você passa a ser chamado um país de idosos, né? E o que acontece com o Brasil? O Brasil ele se tornou um país envelheceu num período muito curto, muito rápido. Hoje, a gente tem a Europa é toda velha. Eles são todos, a maioria lá, eles têm uma população de idosos muito maior do que a nossa. Mas eles demoraram cerca de 100 anos para envelhecer. O que eles demoraram 100 anos, nós fizemos praticamente de 1960 para cá. E a proporção de idosos, muito idosos, tem aumentado ainda mais. O que isso significa? Que os idosos estão ficando cada dia mais idosos. Nós vamos ver pessoas com 90, com 100 anos, cada vez mais frequente. O que a gente ouvia dizer que fulano morreu com 100 e tantos anos, a gente vai ver de uma maneira mais frequente. Então, essa proporção de idosos e a quantidade, e esses idosos ficando cada vez mais idosos, está aumentando. Então, nós envelhecemos, ok. O problema é que nós não envelhecemos com qualidade, porque nós não tivemos tempo para aprimorar nossas políticas públicas e nos preparar para esse envelhecimento. Então, o nosso sistema de previdência privada não está preparado, a nossa sociedade não está preparada, o nosso sistema de trabalho não está preparado. Então, a gente tem uma população que chega aos 60 anos hoje ativa, podendo ser utilizada no mercado, podendo oferecer sua experiência, mas a gente não tem necessariamente vagas para essas pessoas. A gente não tem como aproveitar essas pessoas. E o que acontece? A medicina ela evoluiu muito, né? Esse envelhecimento, por que se deu? Pela melhora do saneamento básico, melhora da oferta dos serviços de saúde, melhora aumento das vacinas, oferta de vacinas, ou seja, você passa daquela fase que você pode morrer das doenças da infância, que você pode morrer das doenças da juventude. Então, os maiores perigos você já passou e você vai envelhecer. Então, a melhora da tecnologia, ofertando mais tratamentos cada vez mais modernos, estão mantendo as pessoas vivas. Porém, muitas vezes com acúmulo de sequelas de doenças. Então, hoje, a nossa busca não é só por viver mais, mas também viver com qualidade, de maneira funcional, com autonomia e independência, né? E tudo isso depende de um conjunto de fatores. E aí, todo mundo quer saber qual é a fórmula mágica. Não, quando vê duas dessas que eu te contei, você quer saber a fórmula mágica, né? Como é que eu faço para envelhecer? Que assim tem outros também. Que remédio que eu tomo? O que você toma? Qual o seu segredo, né? O que você toma? Como é que eu faço para envelhecer e envelhecer bem, né? Então, eu ouço muito isso no consultório. Eu vim aqui porque eu estou ficando velha e eu quero envelhecer, mas quero envelhecer com saúde, com qualidade. O que eu preciso fazer? No seu relato, você falou os pilares que hoje a gente considera do envelhecimento saudável. Viu, dona Mariazinha e dona Juscelia? A senhora está sendo pilar aqui nessa mesa. Pilar, exemplo. Então, elas têm escolaridade, elas estudaram, e hoje a gente sabe que tanto o estudo formal quanto o informal, né? Então, se você é uma pessoa, eu não fiz faculdade, mas eu leio,
eu vou a blogs, eu vou nas revistas, eu vou na internet, eu estou sempre informada, eu estou sempre... Livros, artigos, o que for. O que for. Então, a escolaridade, a informação, né? Elas têm um meio social. Você conheceu elas porque você ficou numa casa, na casa junto, do filho de uma delas. Ou seja, elas são ativas socialmente. Elas têm amigos, elas têm um círculo de amizades. Elas foram para lá para nos conhecer, ou seja, elas foram chamadas, mamãe vem, porque vai vir fulano e fulano, você vai conhecer e tal. Então, hoje a gente sabe que você tem um suporte social, você ativa socialmente, você tem amigos, você tem para quem ligar, você tem com quem conversar, bater um papo, tomar um café. Favorece o envelhecimento. Olha só, eu não falei nada ainda de remédio. Tome tal remédio, tome tal pílula, faça tal... tome esse antioxidante. Não falei nada disso. Né? E isso, comprovadamente, cientificamente, em vários estudos, se observa assim. Vamos pegar uma população que viveu muito. O que essas pessoas têm de diferente? Elas eram socialmente ativas, elas tinham amigos, elas tinham um meio social que elas podiam contar. Outra coisa que você falou, ela tem um hobby, né? Ela toca, ela tem um instrumento. Então, os hobbies também são importantes. Costura, bordam, crochê, borda, eu todas ouço duas fazem música, eu danço forró, eu Dançar mexo com forró. plantas, eu faço bonecas, seja o que for. Cultivar um hobby preserva a sua cognição, diminui o risco de depressão, também contribui para o envelhecimento. Outra coisa que você disse, ela está aprendendo um novo instrumento. Um novo instrumento. Aprender coisas novas. Todas as vezes que eu me disponho a aprender coisas novas, eu estou mexendo em áreas cerebrais que estavam inativas e que agora vão ser obrigadas a se exercitar. Neurônios que estavam dormindo têm que acordar. Tanto numa habilidade musical, que é um talento, a arte, como quando ela foi pro tênis. A outra aprende bordado, mexer em celular, o que for. A habilidade nova. Aprenda coisas novas. Sempre se propõe a aprender uma coisa nova. Ah, mas eu não aprendo mais nada, eu tenho uma dificuldade, eu não entendo. A capacidade de aprendizado, ela pode estar diminuída. A gente não vai aprender da mesma maneira e com a mesma rapidez que uma criança de 5, 6 anos. Mas nós temos a capacidade de aprendizado, sim, preservada. Ela pode estar mais lenta, modificada, mas ela não acabou, ela não existe. Você vai demorar um pouco mais, você vai ter que investir um pouco mais de tempo, mas você vai conseguir aprender. Enquanto tem cérebro, tem neuroplasticidade, bora investir. Bora investir, entendeu? Então, isso é muito, muito importante. Outra coisa que você falou, elas praticam atividade física. Sim. Né? Isso é essencial para o envelhecimento saudável. Você cultivar seus ossos, seus músculos, tendões, articulações e preservar para você ficar independente. Além desse fator, a gente sabe que a atividade física previne doenças cardiovasculares, que hoje são as doenças que mais matam. Infarto, AVC, problemas de circulação. Né? Então, no seu relato, você contou todos os segredos. Os segredos, que não é um só, né? Que não é um só, de um envelhecimento saudável. Né? O que os trabalhos fizeram foram escrever e categorizar isso aqui. Você precisa disso, 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 disso e disso. Tá? E é óbvio, fazer seus exames preventivos, prevenir doenças, claro, óbvio, isso é óbvio, né? Quais são os exames que eu preciso fazer nas idades certas, quais são as doenças que eu preciso prevenir, tomar as medicações adequadas. Se precisou de um medicamento que foi... Isso, tomar adequadamente, fazer seus tratamentos, claro, isso é claro. Mas não basta só isso. Tem que ter todos esses outros fatores que vão te proporcionar a longevidade com qualidade de vida. Então, assim, o que é comum do ser humano, que é querer fazer isso, né? Então, por que você está envelhecendo com essa pele assim? Não foi de uma hora para outra. Essa pessoa se cuidou desde sempre.
Sim. né? No que diz respeito à vaidade, à estética e tal, que é importante para muitos e não tem problema nenhum ser importante. Nós, né, nós gostamos disso, né? Claro. Então não tem problema nenhum, mas não é assim, né? Nenhum corpo legal é assim, né? A gente vê jovens, eu treino todos os dias na academia, Sim. eu vejo jovens com o corpo todo definido e tal. Aquilo mesmo ela jovem, ele jovem, não foi assim. Não. Não foi de um dia para o outro que fez aqueles músculos aflorarem e tal, o abdômen definido e o quadríceps definido e o bíceps. Não foi de uma hora para outra. Então, não tem por que você olhar para duas, que a gente citou o exemplo aqui, Sim. né? A dona Juscelia e a dona Mariazinha, e achar assim, tem um segredo para a dona Juscelia e a dona Mariazinha ter chegado daquele jeito. Não. Inclusive, elas têm atividades distintas, que ficou aqui claro. Uma faz uma atividade física, a outra não. Uma tem a habilidade da costura, a outra borda. Uma toca piano, a outra estava dançando forró lá com a gente. Então, assim, são habilidades diferentes. Sim. E as duas estão chegando no mesmo lugar. Então, ou seja, não tem um segredo, são vários segredos. São vários segredos, né? Mas algumas funções, e a gente começa a envelhecer, algumas coisas começam a acontecer depois dos 30 anos. Então, teoricamente, você vai, o seu organismo ele vai atingindo algumas potencialidades. Então, assim, qual é o meu pico de massa óssea? Onde eu consigo adquirir mais osso? Qual é o meu pico de músculo e tudo mais? Geralmente é ao torno dos 30. Depois disso, você estabiliza e começa a perder. Isso é um processo natural. Então, fisiológico, natural. Pronto. Então, tudo que você colher na terceira idade significa o quê? O resultado daquilo que você fez durante toda a sua juventude. É óbvio que uma mudança de hábito, em qualquer época da vida, ela é válida. Em qualquer época da vida, ela traz benefícios. Mas você tem que começar a pensar na sua alimentação, no seu estilo de vida, nas atividades físicas, com certeza, bem mais cedo. Até porque, para você mudar um hábito, depois de anos, é muito mais difícil do que você mudar um hábito quando você é mais jovem. Então, a sua alimentação vai ter que mudar, a sua exposição ao sol vai ter que mudar, a sua atividade física tem que fazer parte do seu dia a dia. Por quê? Porque tudo isso vai determinar o tipo de envelhecimento que você vai ter. Se você vai ter um envelhecimento bem-sucedido ou se você não vai ter um envelhecimento bem-sucedido. E isso vai comprometer diretamente os seus resultados e a sua vida, a sua qualidade de vida depois dos 60 anos. Só para a gente fechar, e assim, eu acho que é um exemplo interessante para eu contar, que é de uma dessas duas que eu falei aqui no início. Uma delas ficou cerca de 1 mês e pouco, 2 meses, sem poder, gradativamente, né? Sem poder pisar, depois sem poder... enfim, a que faz tênis. Ela teve uma queda num degrau da escada da casa dela. Você imagina uma senhora de 85 para 86 anos, hoje ela tem 86, mas eu acho que foi ano passado, 85 para 86, ela cai. O que você imagina? Você que lida com idoso, a gente que lida com idoso, você pode ter outros casos também, né, nas suas histórias com pacientes. Você imagina assim, quebrou tudo, né? Porque a gente tem pacientes no hospital que o motivo dele estar lá é o quê, Rosiane? A queda da própria altura. Queda, entendeu? Geralmente é uma tragédia. Queda da própria altura, exatamente. Uma tragédia para o idoso. Quebra e vai à cirurgia ou não vai para a cirurgia, enfim. E fica aquele paciente ali acamado por conta de uma queda da própria altura. Quando essa mulher caiu, ela estava sozinha. Ela mora sozinha. Ambas moram, cada uma em sua casa, sozinha. São independentes. Independentes, autônomas e independentes. Ela caiu, sentiu dor, levantou, voltou para o lugar, foi para o quarto dela, deitou sentindo aquela dor e dormiu. No outro dia, essa outra amiga bate a campainha. Ela vai até a porta com o tornozelo preto e inchado e atende a outra. Ela fala assim, mas o que é isso na sua perna? Ela fala, eu caí, que não sei o que. Não, vamos agora para o hospital. A outra leva para o hospital. Quando o médico recebeu, ele só sabia falar assim, eu não estou entendendo nada. Como assim? Ela andou, ela foi dormir, ela andou, atendeu a amiga, ela andou e chegou ao médico.
e estava com tornozelo. Ou seja, ela faz uma atividade de muito movimento lateralizado, né? Frente, trás e lateralizado. Então, o tornozelo estava ali, ó, né? Protegidinho, músculos ali, as articulações em dia e tal. Ou seja, eu tenho certeza que a atividade física, em especial a atividade que ela pratica, fez todo o diferencial para ela. Toda a diferença. E na recuperação também. E ela, em 2 meses, ela voltou a andar e tal. E agora que ela ia retomar o tênis. Maravilhosa. Maravilha. Então, é isso. Com certeza, é isso. Então, assim, faz parte do envelhecimento normal a perda de massa óssea, né, e a perda da massa muscular. Essa perda da massa muscular, às vezes, é o principal fator causador de dores, desequilíbrio. Eu ando... quantos a gente vai ver que ficam inseguros para andar, tem que andar segurando em alguém, anda segurando em alguma coisa, segurando nas paredes, não sai de casa sozinho com medo de cair. Né? Então, a perda da massa muscular, ela é a principal causa dos distúrbios de marcha, que são a principal causa de quedas. E quedas para o idoso é uma tragédia. Né? Ela leva a medo de andar, dor crônica e o maior prejuízo que a gente pode ter, que são as fraturas. Né? Então, você tem traumas menores, mas que podem contribuir para outros problemas, e tem os traumas maiores, que são as fraturas, que sempre são uma tragédia. Né? Então, se a gente começa a perder massa óssea, perder massa muscular a partir dos 30 anos, você imagina, se a gente já chegou ali com pouca massa, nós já vamos começar a perder lá atrás, a gente já sai como retardatário nessa largada. Perdendo aí. Né? Então, para você adquirir também é um pouco mais difícil. Então, a atividade física, ela tem que ser permanente, constante. E começar o quanto antes. E começar o quanto antes, para que você preserve a sua massa muscular, para que você não tenha dificuldade de carregar uma sacola no supermercado, para que você não tenha dificuldade de pegar um objeto no armário mais alto, você não tenha dificuldade de pegar alguma coisa numa gaveta que esteja mais baixa. Então, a atividade física ela é essencial na manutenção da massa muscular e da massa óssea. E a gente sabe hoje, os trabalhos mostram que o melhor exercício para o idoso é a musculação. Na verdade, é o exercício de força. Então, qualquer exercício que você faz contra a resistência e que faça você fazer força, ele é bem-vindo. E a gente sabe que hoje o melhor é a musculação. Mas a gente também tem o pilates, que também exerce, você precisa fazer força. De contra-resistência. A natação, né? Hidroginástica. Tal. Mas eu caminho. Ótimo. Qualquer atividade física é bem-vinda. Mas, se você puder, junto à sua caminhada, associar... Fortalecer esses músculos... Esse é o melhor pensando no envelhecimento saudável. A gente está falando aqui do envelhecimento, a gente está falando aqui, né, até por conta dessa história aqui, dessas 2 mulheres brilhantes aí. E aí a gente vem falando atividade física, alimentação e tal. A gente falou sobre o envelhecimento e cada vez mais... os países têm um número de idosos aumentando. Isso. Nós falamos aqui, citamos exemplo aqui, dessas 2 que estão num nível muito legal. Envelhecer desse jeito é o sonho de consumo de todo mundo que não está nessa idade, né? Porque o outro talvez não esteja nem sabendo. Mas é o sonho de consumo. Só que aí agora eu queria que você falasse pra gente sobre essa questão. Eu vivo mais, tenho a longevidade, tenho o envelhecimento, chego lá... mas as demências que, às vezes, são comuns, né? Como a demência senil, por exemplo, que é a demência do idoso. Então, o que pode ser feito para prevenir essas demências? Eu sei que você já citou algumas coisas, essas atividades, né, cognitivas, né? Mas, e aí? A demência existe, né? Infelizmente, nós vamos provavelmente ter uma epidemia de demência do tipo, principalmente a do tipo Alzheimer, nos próximos anos, nas próximas décadas.
Quanto maior o envelhecimento, quanto mais você vive, quanto mais velha você fica, maior o risco de você desenvolver uma demência, né? A demência hoje, ela não tem... é uma doença incurável, uma doença neurodegenerativa, incurável, progressiva, né? Existem hoje medicações que podem ser feitas, que estão se iniciando, né? Numa fase muito inicial da demência, que pode retardar, atrasar essa evolução, mas ainda não reverter completamente. Infelizmente, são tratamentos ainda que não estão disponíveis, até pelo preço que é né, exorbitante, e que não estão disponíveis a toda a população. Então, o que fazer? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, né? Quanto mais cedo a atuação, melhor. Então, reconhecer, primeiramente, é essencial. E o que eu posso fazer para prevenir? É basicamente as mesmas coisas que a gente vinha conversando. O que pode me ajudar? O nível de escolaridade, seja formal ou informal, né? Eu não fiz faculdade, mas eu procuro ler, eu procuro me informar, eu gosto de conversar, isso é importante. Não ter um isolamento social, então eu bato papo com pessoas de todas as idades, eu converso com os meus netos, eu gosto de estar em contato com eles, eu tenho amigos, eu tenho vizinhos, eu tenho meus filhos, eu uso meu celular, o telefone, aprender coisas novas, porque eu estou utilizando áreas do meu cérebro novas, ativando neurônios que estavam dorminhocos, né? Preservar a audição, aí a fonoaudiologia entra, né, muito nisso. Pessoas que ouvem pouco, que ouvem mal, elas têm um risco maior de evoluir com demência, tá? Então, fique atento a isso. Os idosos, eles têm uma resistência muito grande, às vezes, ao uso de aparelhos auditivos, geralmente porque procuram muito tarde, geralmente porque estão numa fase, não, eu ainda não estou precisando, né? E por preconceito, por tudo. Previna as doenças cardiovasculares. A gente sabe que diabetes, hipertensão, AVC, infarto, né? Qualquer doença que prejudique a circulação cerebral também vão contribuir com maior número de demências, maior risco de você evoluir com demência. Preserve seus hobbies. Então, eu pinto, eu bordo, eu canto, eu danço. Previna seus hobbies, né? Quantas vezes as senhoras que estão ouvindo a gente agora, que bordam, que você passa horas ali, que você não vê o tempo passar, que os problemas somem da cabeça, né? Mantenha o seu humor. A gente sabe que os distúrbios do humor, como depressão, ansiedade, o estresse, também contribuem e são fatores de risco para a demência, né? E a gente vive hoje um mundo da ansiedade, né? Cuidado com o uso de certas medicações, tá? Não necessariamente elas vão levar à demência, mas elas podem contribuir para os distúrbios cognitivos. Então, só use medicações realmente necessárias, prescritas pelo seu médico, pelo tempo necessário, na menor dosagem possível. Cuidado com a polimedicação, né? O que foi bom para a vizinha pode não ser bom para você. A automedicação, né? Procure conversar sempre com o seu médico sobre isso. Então, a demência, ela é um medo que a maioria dos idosos vive, né? E se amedronta, mas com todos esses fatores de risco e estando ciente desses fatores e procurando modificar esses hábitos de vida, a gente pode prevenir ou retardar, né? Para fases muito mais avançadas da idade. E é interessante falar isso porque só envelhece quem está vivo, né? Tá vivo. Eu quero viver. Isso. Como dizia Chico Anísio, eu não tenho medo de morrer, eu só tenho dó. Não tenho medo de morrer, eu só tenho dó. Né? E geralmente as pessoas não têm medo de morrer, elas têm medo de sofrer.
tem medo de sofrimento. E às vezes elas associam a morte ao sofrimento. Sim. Né? Então o problema não é morrer, é o sofrimento. E aí tudo isso que a gente vem falando eu quero envelhecer porque eu não quero morrer, eu quero envelhecer bem, eu não quero sofrer. Então, todos esses cuidados me levam a um possível envelhecimento com a tão falada qualidade de vida, né? Com uma boa cognição, com uma boa capacidade, com uma boa autonomia, com uma boa autonomia e independência, com uma boa autonomia, com uma boa independência. E aí você segue. Mas isso, eu costumo dizer, e se eu tiver errado, você me corrige, eu costumo dizer que existem coisas na vida que são escolhas. Uhum. E eu acho que envelhecer bem pode ser escolha. Uhum. Que são escolhas em hábitos. Sim. Escolhas em várias outras coisas, mas Sim. que passam pela escolha. Isso. Então, determinar, eu quero envelhecer bem, e qual é a minha idade agora? Então, dá tempo, vou fazer. Se a idade está um pouco mais avançada, dá tempo também. Sim. É um envelhecimento melhor. Sim. Né? É sempre escolha. Sim, sim. É como eu disse, a mudança de hábito, ela, em qualquer fase da vida, ela traz benefícios, com certeza. Mas se você começa desde o início, precocemente, observando e mudando os seus hábitos, você vai colher esses frutos no futuro. Eu estava lendo um artigo e uma matéria que estava falando o país com a maior população de idosos é a China. Uhum. 500 e não sei quantos milhões. E tudo lá é grande, né? Tudo muito. Tudo muito, né? Tudo muito. E aí, ela é o país com o maior número de população de idosos. Uhum. Seguido de Índia, Estados Unidos. Mas é discrepante o primeiro do terceiro. Uhum. Porque é 500 e não sei quantos milhões, aí a Índia, 300 e poucos milhões, aí para os Estados Unidos já é 111. É uma diferença de 400 milhões. Uhum. Então, assim, do primeiro para o terceiro, o Brasil parece que é o quinto, ou o sexto, o Brasil parece que é o sexto. É uma discrepância muito grande. China, 500 e não sei quantos milhões, e os Estados Unidos, 111. E poucos. E aí eu achei assim... Então, porque que explicação a gente teria? Então, aí depende do dado que você avaliou. Porque, assim, o que a gente avalia hoje é a proporção. Né? Qual a proporção de idosos? Então, se a gente pegar em números, a China vai ganhar, em números absolutos, a China sempre vai ganhar. Até pela população, número de população. Isso. Mas o que a gente observa, o que a gente precisa avaliar é a proporção. Então, a proporção. Quantos eu acho que eu tenho até aqui. dessa população é de idosos, entendeu? Então, hoje no Brasil, a gente tem cerca de quase 15% da população acima de 60 anos. Então, isso já caracteriza um país mais envelhecido. Sim. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas eu acho que tinha a proporção. Porque números, eu falei aqui uma absolutos. Coisa que você pontuou muito bem. Claro, se a China daquele tamanho, sim. Eu não vou achar aqui agora, porque eu já li ele já tem um tempo. Ontem eu até estava abrindo, que eu estava conversando com meu marido, mas eu talvez não encontre aqui. Mas a proporção também era até uma proporção de um percentual diferente. Né? Era um percentual considerável. Aí eu falei, será que seria a qualidade de vida? Será que seria... Enfim. Na verdade, o que a gente tem hoje, algumas áreas no mundo que a gente observa uma maior população de idosos, que são chamadas as Blue Zones, que foram estudadas, né? E aí inclui uma área... da Europa, que é a Itália, e o Japão. E aí procurou-se estudar o que essas populações tinham, por que elas eram tão idosas, né? A maioria, a população envelhecia muito e a maior parte dessa população era idosa. Então foram vistos alguns fatores, né? E é muito interessante, que é uma coisa que a gente não tocou aqui ainda, a gente já falou da alimentação, da atividade física e tudo mais. Mas no Japão, por exemplo, o que parece caracterizar a capacidade daquela população de viver muito e de envelhecer é como eles levam a vida e como eles envelhecem.
E o que eles chamam lá de objetivo, viver com um propósito. Então, essas pessoas, mesmo que idosas, elas procuram manter um propósito de vida. O que te faz acordar todo dia, Gessandra? Sair de casa? É o trabalho? São seus filhos? Qual o seu propósito de vida? Né? E quando a gente fala de viver com propósito, às vezes as pessoas perderam esse propósito. Elas estão vivendo um dia depois do outro e só esperando a morte chegar. Né? Elas não têm mais um objetivo. Hoje, todo mundo tem seu objetivo. Se eu perguntar para você, eu quero ver meu filho casar, eu quero ver meu neto entrar na faculdade, sim. Eu quero estar aqui para ver... São propósitos de vida. São propósitos de vida. E que você faz alguma coisa para alcançar esse propósito. Né? Esses desejos. Então, a gente não falou disso aqui, mas a gente sabe que a qualidade de vida, a longevidade, além desses fatores biológicos, também estão relacionados a fatores espirituais e a fatores sociais, como, por exemplo, ter um propósito de vida. E quando falo espirituais, não são necessariamente religião. Sim. Né? Mas pessoas que acreditam em algo maior, pessoas que têm um propósito. Isso também está relacionado à longevidade. Pessoas que mantêm um propósito na vida também vivem mais. Olha que coisa interessante, parou, né? Olha que interessante, Vou levantar né? para quê? Vou sair para quê? Vou ler para quê? Vou estudar para quê? Vou fazer uma atividade física para quê? É o objetivo, é o propósito. Isso, né? É o propósito. E isso também está relacionado à longevidade. Não é interessante? Muito interessante. Muito interessante. Muito né? interessante. Inclusive, eu vi essa semana uma pessoa que eu gosto muito, pastora Thalita, ela teve um cortezinho de uma palestra dela, de uma mensagem dela, e ela falava assim: você tem que descobrir o seu propósito. Sim. Por exemplo, eu vou para academia. Gente, ela é uma nordestina, então ela fala muito legal. Ela, gente, eu vou para academia todos os dias. Quando eu chego lá, que eu vejo aquelas mulheres lindas, maravilhosas, saradas, querendo desmerecer o meu propósito, eu olho para elas e falo assim: vocês são lindas, são maravilhosas, mas vocês não vão me tirar o foco. Porque meu foco, quando eu vou para academia e que eu não vou porque eu quero ir, eu vou porque eu preciso ir, porque faz parte do meu propósito. Eu tenho um propósito, eu tenho 3 filhas que são crianças ainda, mas eu quero ser avó, eu quero correr com os meus netos, eu quero brincar com meus netos, eu quero pegar meus netos no colo. Então eu preciso de ter músculo. Aí é aquilo que a gente falou, né, da musculação. Então eu vou fazer musculação com um propósito. Isso. E que tudo bem, quem tem o propósito de ficar muito lindo, maravilhoso, corpo escultural, sarado e tal. Okay. É o propósito dele. Sim. O propósito do outro é olhar para aquele e falar assim: cara, muito bonito, esse não é o meu propósito principal, mas eu tenho que ter músculo porque eu quero ser avó. Sim. Eu ainda tenho 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, não sou avó, mas eu quero ser avó e quero ter qualidade como avó. Isso é propósito. Isso é propósito. Né? Isso é muito interessante, né? Que a longevidade está ligada nisso. Está ligado então, a isso também. Que você tenha sempre assim: eu quero isso, eu almejo isso, eu vou chegar lá. E que você acorde todo dia com um objetivo, com um propósito de alcançar algo, de aprender algo por algo. Sim, né? Isso aí. Vamos falar sobre uma área da sua, que é uma área de especialização sua, que são os cuidados paliativos. Sim. Qual a definição de cuidados paliativos? Então, vamos lá. Cuidados paliativos teve mais... a gente ouve falar um olhar mais, uma luz mais para esse eu acho assunto? Que o assunto eu acho que depois da pandemia, né? E é super importante a gente poder falar aqui nesse canal, né? Para a gente difundir o que são cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma área da saúde, dos serviços de saúde, voltada para as pessoas que são portadores de uma condição, né, de uma doença ou de uma condição física que seja incurável, progressiva e com alto risco de te levar a óbito. Né? E que cause grande sofrimento ao indivíduo e à sua família. Então, cuidados paliativos é uma forma de exercer o cuidado pensando exatamente sobre essa ótica.
E é super interessante que quando você começa a pensar nisso, você deixa de ter a doença como foco e passa a ter o indivíduo como seu principal objetivo naquela terapêutica, né? Então, quando eu falo, eu sou oncologista, né? As especialidades médicas, por exemplo, eu sempre são sempre voltadas para a doença, né? Eu sou oncologista porque eu trato câncer, eu sou pneumologista porque eu trato o pulmão, eu sou cardiologista porque eu trato o coração, né? Então, você vê que, na maioria das vezes, a gente tem como foco principal, objetivo principal, a doença. E os cuidados paliativos, a doença deixa de ser o meu foco principal, porque eu sei que é uma doença que já não tem mais possibilidades de reversibilidade, de cura, que vai continuar progredindo e que pode levar aquela pessoa à morte, ao óbito. E que por isso ela causa um grande sofrimento. Não por isso não tenho mais nada por fazer por essa pessoa. Pelo contrário, é aí que ela precisa de mais cuidado, mais ajuda e mais atenção, por estar nessa condição. E aí o meu foco passa a ser o que eu posso fazer por esse indivíduo que possa ajudá-lo a combater aquela condição e que possa minimizar o seu sofrimento diante daquela condição. Essa é a proposta principal dos cuidados paliativos. Então, quer dizer, toda essa definição que você falou e que a gente caminha muito junto com esse olhar, né? Eu, em outros ambientes hospitalares, onde eu não tenho a doutora Rosiane, eu sinto falta desse olhar, né? Que é o cuidados paliativos, sem olhar também para um fim de vida. Sim. Né? Porque hoje já é sabido que os estudos mostram que cuidados paliativos não está somente ligado a fim de vida. Sim. Né? Sim. Então, a gente pode usar o cuidados paliativos para o idoso, por exemplo. Na verdade, os cuidados paliativos, eles têm que vir bem antes, né? Quando a gente começa a falar de cuidados paliativos só para pacientes que estão realmente em fim de vida, e aqui... Você não olhou para o paciente. Você não olhou para o paciente. Você chegou tarde, né? Porque muita coisa poderia ter sido feito antes e poderia ter sido ofertada a esse paciente. Com certeza, o caminho que ele fez até ali poderia ter sido bem diferente, né? Então, hoje, é isso que a gente tem que difundir, que cuidados paliativos, ele vem bem antes que o fim de vida. O ideal dele é começar bem antes, né? Não só quando esse paciente está morrendo, mas quando ele já tem o diagnóstico de uma doença que pode levá-lo ao óbito, né? Então, nesse momento, já cabe os cuidados paliativos. O que pode ser feito? E o nome cuidados paliativos, até por conta da história mesmo, assim, de sempre ser usado cuidados paliativos para pacientes oncológicos, né? Na descoberta de um câncer em estágio que não tem mais expectativa de cura, e enfim, metástase, enfim. E aí o olhar sempre foi muito esse. Sim. Então ele continua chocando muito. Sim. Às vezes até alguns profissionais, Sim. mas ele choca muito alguns familiares. Sim. Quando você quer propor cuidados paliativos para uma pessoa que é aquela família, tudo que ela não quer é imaginar fim de vida para aquele paciente, e nem a gente está querendo dizer também que o paciente está em fim de vida. Sim, mas os cuidados paliativos, é importante a gente dizer isso, ele não é e não deve ser ofertado só para o paciente, e sim, ele deve se estender para a sua família, né? Esse binômio família-paciente, eles têm que andar juntos nos cuidados paliativos. E a gente costuma dizer assim, se o paciente está bem, a família também está bem. Sim. Se o paciente está mal, aí a gente começa a ter problemas também com a família. Sim. Então, geralmente, quando você conversa com as famílias, quando você explica a sua proposta e o que é cuidados paliativos, eles costumam dizer, nossa, por que eu não cheguei aqui antes? Tem adesão. Tem adesão. Tem adesão. Porém, é um caminho e um relacionamento que começa muito antes.
Porque se vocês, uma família que passou por todo aquele sofrimento da doença, todo aquele caminho, vamos citar novamente o paciente oncológico, já fez um tratamento de quimioterapia, já fez 2, já fez 3, às vezes está no 4º tratamento, na linha de tratamento, e aquele não respondeu, ela chegou até ali, imagina o grau de sofrimento, exaustão, cansaço que ela chegou até ali, que poderia ter sido trabalhado desde o primeiro momento, né? Então, geralmente, quando você senta, explica e orienta, é muito bem aceito. É muito bem aceito. Porque um dos princípios dos cuidados paliativos é valorização da vida. É valorizar a vida e não abreviar a morte, né? Então, já vem aquela doutora... que vem aqui quando a gente está morrendo, né? Nossa, chamou aquela doutora porque não tem jeito mais. Não tem mais jeito, para minha mãe ou para mim. Para mim, né? Eu já vem aquela doutora que já vem dar aquela notícia que a gente não quer ouvir. Então, mas um dos princípios dos cuidados paliativos é preservar a vida. É valorizar a vida. É valorizar o que aquele paciente considera como vida. E para você exercer os cuidados paliativos, e você coloca o paciente como centro do seu cuidado, uma das coisas que você tem que saber é a biografia daquele paciente. Quais são os seus valores? O que é importante para você? O que realmente conta quando você está diante de uma situação como essa? Quais são... Isso é importante, a gente saber o que é importante, o que é o valor para ele e colocar isso como o nosso principal foco naquele tratamento. Eu diria que é mais valorizar a vida do que preservar a vida. Porque preservar a gente às vezes não vai conseguir mesmo e não consegue, porque o detentor da vida é Papai do Céu mesmo, é ele quem escreve a nossa história, é ele que detém a nossa história. Sim. Mas... esse valor à vida, Sim. né? Sim. É valorizar a vida, o tempo que ele tem de vida, que Sim. nós não sabemos qual é o tempo. Sim. Né? Sim. Nós não sabemos se é mais X anos, se é mais X meses, se é mais X dias, apesar de que a ciência às vezes dá essa definição, Sim. às vezes acerta, pode ser que não acerte, mas eu tô falando, quando você olha para a vida, para o ser, para o paciente, aí você deixa de falar de quanto tempo de vida, Sim. mas o que viver nesse tempo de vida. Exato. Não é sobre o tempo de vida. Sim. Porque às vezes a gente não tem mesmo, por mais que saiba pela ciência, por tudo, pela expertise, pelo que a ciência defende, uma previsibilidade ali para aquele tempo de vida, mas não é sobre isso que você tem que tratar. É sobre que vida viver no tempo de vida que tem. Exato. Exato. E você lida muito com isso, né? Uhum. Muito com isso. Por exemplo, o quanto é importante para alguns pacientes a alimentação, a dieta, o comer. E a comunicação. E a comunicação, né? Então, assim, você lida diretamente com isso. Às vezes, pacientes que estão numa situação que, pelo câncer, pela demência, ou por outras doenças, pela falta de ar, que eles não conseguem comer, né? E qual a ajuda que a fono pode ofertar naquele momento, né? A fono e a nutrição nesse caminho aí. E, às vezes, assim, a gente preocupado com a pressão, com a saturação, com a dosagem no sangue, se está bem, se não está. E a maior preocupação e o maior desejo do paciente é comer. É comer. E aí a gente pode olhar para a vida, para o amor à vida que aquele paciente tem, olhar para ele e falar assim, o senhor quer comer. A deglutição, ela pode até causar uma queda de saturação. Mas para que ele precisa comer aquele tanto todo? Vamos comer o que vai dar prazer para ele. E aí comer o que de fato ele gosta. Então eu brigo muito pelo fonoaudiólogo que ele, quando ele entrar para avaliar um paciente e que às vezes aquele paciente só vai comer com você, e às vezes por segurança seria isso mesmo, cara, se ele só pode comer comigo, se ele só pode comer, não é só comigo, mas o que ele pode comer é X vezes, né? Para não fazer muito esforço, porque é uma coordenação. Respiração, mastigação, deglutição, enfim. Então,
vou levar para ele o que de fato é prazer para ele. Uhum, uhum. Aí eu observo que muitos colegas fonoaudiólogos vai avaliar um paciente ou vai estimular essa habilidade de mastigação e deglutição do paciente com X comida. Claro que dentro de um ambiente hospitalar a gente não tem uma grande oferta, mas dá para a gente achar minimamente o que de fato é prazer para aquele paciente. E aí eu levo uma polenta e tudo que aquele paciente menos gostou ao longo da vida é o raio da polenta. Ou eu não levo a polenta, eu levo o purê, e ele tem aversão a purê, mas a polenta ele aceitaria. E é uma consistência cremosa, uma consistência pastosa, uma consistência de colher, que eu atinjo o mesmo objetivo. Aí eu chego para ele, vou testar um líquido, eu levo suco de maracujá, e sendo que a grande paixão dele é o cafezinho. Pô, líquido por líquido, levo eu o líquido que dá prazer para aquele paciente. Esse é o olhar de qualidade de vida, de amor à vida para esse paciente. E muitas vezes porque ninguém perguntou para ele. Porque não perguntou. Né? Eu não sou mesmo obrigada a saber se eu não perguntar. Né? É isso que eu estou dizendo para você, que é valorizar assim, quais são os seus valores, o que você gosta, o que é importante para você, né? E colocar isso no centro do nosso cuidado. Então, eu vou levar porque isso aqui é o que tem, né? Então, mas dá para fazer um pouco mais do que isso. Dá para perguntar para o paciente o que ele gosta, o que ele gostaria de comer, quais são seus últimos desejos, né? E levar e proporcionar isso para ele, porque é isso que é importante e é isso que vai amenizar o sofrimento dele naquele momento e que vai trazer o que você falou, né? Qualidade não é o tempo que importa agora, mas a qualidade que eu vou imprimir a esses últimos dias que eu tenho, né? O que isso me traz de memória? É a tal memória afetiva. Memória afetiva. Né? Então, assim, quantos pacientes, Rose, eu tenho que espessar o café de fazer um pudim de café? Eu tenho que colocar um volume de espessante que é um pudim. Então eu vou dar um purê. Então eu vou dar um pudim. Então eu vou... Não, ele gosta de café. Então, eu vou dar o café na consistência que para ele é o que ele pode, mas o sabor é o que vai trazer memória para ele. Gente, quantas histórias e quantas coisas que você já deve ter presenciado. Por exemplo, paciente com demência avançada que não acorda com nada, não come com nada. Mas você põe um chocolate, mastiga e engole tudo. Eu fiz uma avaliação assim ontem. O paciente estava lá e a filha queria muito a avaliação. Eu pedi que ela estivesse presente na avaliação, porque a gente já sabe o prognóstico que tem. Então, eu preciso que ela veja que nós, enquanto equipe, estamos dando o nosso melhor e ela consiga confiar na equipe. E saber se eu indico uma via alternativa de alimentação permanente para ele, é com carinho, porque eu já tentei outras coisas. Então, eu quis tê-la na avaliação. E o pacientinho estava lá, aqueles que a gente tem um monte, assim. Chama seu fulano não abre o olho. Chama seu fulano nada. O que Gessandra fez? Ela já tinha falado que ele gostava muito de iogurte. Eu já tinha ido com o iogurte. Eu peguei a colher do iogurte e sujei a boca. E nada. Eu tentei abrir um pouquinho, nada. Tinha um travamento ali de um paciente que estava em Nárnia. Aí eu peguei com a seringa um pouquinho, fui no assoalho, onde eu não coloco ele em risco, e joguei gotinhas. Rosiane, exatamente isso que você falou. Ele na hora fez assim, ó. Ele abriu os olhos. Que a gente já estava chamando o seu fulano e ele não abriu o olho. Na hora. Ele abriu o olho assim, eu falei, o senhor gostou, né? Aí fui de novo, tudo com a seringa. Quando eu senti que ele já abria, eu vim com a colher, porque seringa não é utensílio de alimentação. Quando eu vim com a colher, que ele olhou a colher, aí eu perguntei para ela assim, ele enxerga bem? Aí ela falou assim, a gente não sabe muito bem assim. Aí eu comecei de longe e tal, percebi que ele estava enxergando e ele abria a boca. Fase faríngea linda, maravilhosa. O problema dele todo estava ali, abertura de boca, interação, aquela cognição que não tinha mais, era um Alzheimer, estágio avançado, mobilidade de língua, de lábio, não, mas quando ele sentiu, ele,
Linguinha molinha e fez. Cara, aquilo é uma realização pra gente que ama a vida, né? E que pra a gente gosta de filha, gente. e provavelmente a filha deve ter que ficado ficou maravilhada, maravilhada, né? encantada. Porque o desejo dela, né, de proporcionar ao pai um prazer, né, que ela sabe que ele tinha um prazer em comer, em iogurte e era tal. só o relato dela. Ele só batia pratão. Tudo. Aí vem aquela nossa fala de sempre. Sim. Ele fazia. Uhum. Mas se ele internou, ele teve uma queda, teve uma condição clínica que piorou. Então, assim, era o fazia, mas é com esse respeito a esse paciente que eu consigo mostrar para ela que era uma coisa que ele fazia, que ele não vai fazer da mesma forma e que se não for seguro, a gente também não pode caminhar, mas a gente vai caminhar com o mínimo de segurança e como muitas vezes a gente mandou o paciente embora com via oral exclusiva, que às vezes uma nutrição ia olhar e falar assim, mas não está comendo X calorias por dia. Tá, vamos suplementar, vamos fazer ele comer menos volume com hipercalórico, hiperproteico. Se vira aí na sua área, porque a minha área é colocar ele para comer minimamente o que eu posso colocar. Agora, você que suplemente ele, cada um na sua área, juntos para o bem-estar do paciente. Em geriatria e em cuidados paliativos, o médico isolado, sozinho, não consegue atuar, né? São duas áreas da medicina que precisam muito da equipe multidisciplinar. A gente não fica muito limitado sem uma equipe multidisciplinar. E se a gente quer tratar esse paciente como um todo, e se a gente quer colocar ele no centro do cuidado, só a medicina é muito pouco para ele. E não consegue suprir todas as necessidades desse paciente. E muitas vezes a gente tem que ter a sabedoria e a humildade de reconhecer que nós não somos o mais importante para aquele paciente. Às vezes é o fisioterapeuta, às vezes é o fonoaudiólogo, às vezes é o psicólogo, às vezes é o psicólogo, o terapeuta ocupacional, né? Então a gente tem que saber reconhecer na equipe o nosso papel para contribuir com aquele paciente e saber reconhecer que, às vezes, o protagonismo não é só do médico, é dos outros membros da equipe também. E isso é essencial para você ter uma família aderindo às suas condutas, né? Uma família disposta a cuidar daquele paciente cada dia mais, uma família satisfeita e um paciente também bem cuidado e satisfeito, né? Por isso que é bom demais trabalhar com você, gente. Por isso que se eu estou em outra unidade, eu sinto falta de você. E eu espero que você sinta falta de mim também. Com certeza, com certeza, com certeza. Mas é isso que é o que move a gente, né? É fazer o que você ama, olhando sempre para o outro, porque lidar com gente como a gente lida, né? Nós somos da área da saúde, você é médica e eu sou fonoaudióloga. Se você não gosta de gente, não vem para a área da saúde. Você não tem no lugar errado, né? Seu rumo aí. Vai caçar, vai trabalhar com máquina. Você errou aí. Vai trabalhar com máquina, com papel, né? Que não tem sentimento. Exatamente, que não tem sentimento. E falar sempre a mesma língua ali da equipe, né? Eu sempre falo, quando eu contrato alguém, eu falo assim, olha, a gente tem que trabalhar junto com a equipe. Vai ouvir o médico, pontua, a sua área de conhecimento é sua, e o médico vai fazer as ponderações dele, você faz as suas, você vai ceder para esse paciente e depois você vai entender que era aquilo mesmo, o médico vai ceder para outros, né, em outros pacientes, o médico que vai ceder a sua condução e tudo certo, é alinhar e falar a mesma língua, sempre com muita empatia, com acolhimento, olhando para aquela família, olhando para aquele paciente, como, de fato, quem é o maior objetivo é ver o bem-estar daquele paciente e daquela família. Você descreveu agora uma habilidade importantíssima que a gente tem que ter em todas as áreas, mas principalmente quando você trabalha em equipe, que é a comunicação. Né? A comunicação ela tem que ser uma habilidade, ela tem que ser trabalhada e você, quem consegue exercer a comunicação, ela consegue belíssimos resultados, tanto com a família, quanto com o paciente, como em equipe. Né? Saber ouvir, saber falar, saber a hora de parar, saber a hora de continuar, de recuar para avançar, né? É tudo isso. A comunicação é essencial, é uma habilidade que todo profissional de saúde deveria exercitar, deveria estudar
para poder exercer melhor as suas tarefas. Pois é, por isso que eu sou sua fã. Ah. Rose, foi muito bom ter você aqui. Foi um bate-papo aí, a gente já passou de uma hora. Eu quero voltar. Você vai voltar e viu? Viu? Você fugiu, mas agora você gostou e você vai ter que voltar. Eu quero voltar. Nós vamos falar de outras coisas. Nós vamos falar de outras coisas. Outros temas. Porque quem pode muito e pode mais, pode falar de um monte de coisa. Pode falar né? de um monte de coisa. Não, com certeza. Eu quero você de volta. Aqui então quem é bom, volta. Tem segunda temporada, tem segunda terceira temporada, entendeu? Com certeza. Vamos fazer com assim. certeza. E aí, ó, a gente fala sempre, aquela câmera ali é sua, essa câmera aqui é minha. Eu quero que você deixe, sabe, essa palavra linda, porque você é uma médica com habilidade na comunicação e que você, assim, não só motive profissionais a ter esse olhar para o paciente idoso que merece a paliatividade e todo mundo entender, como também leigos que nos ouvem, né? Familiares. A gente tem muita gente leiga que quando a gente dispara os cortes, ele quer muito assistir todo o episódio falando daquele assunto que vai dando os gostinhos no Instagram. Então, assim, fala para esse pessoal motivando e deixa a sua mensagem final aí. Eu acho que, assim, o resumo final, né, que a gente pode... que a gente procurou mostrar aqui, né? Envelhecer não é fácil, não é um conto de fadas, é difícil, principalmente no Brasil, né? É doloroso, mas a gente tem que tornar isso o mais leve e o melhor possível, exercendo todas essas dicas que a gente deu aqui. Procurem conhecer, procurem seus médicos, procurem conversar. O que eu posso fazer para envelhecer melhor, para ter uma qualidade de vida, para envelhecer de forma saudável. E faça pequenas mudanças no dia a dia. São pequenos passos, são pequenas mudanças e você vai colher frutos maravilhosos no futuro. Olha só. Rose, obrigada mesmo de você ter aceitado, tá? viu? Obrigada a você, foi prazeroso. E vai voltar. Vou voltar, pode me convidar. Então tá bom. Tá bom? Gente, esse foi mais um podcast, Fono Pode Mais, que chegou para você. Eu sempre falo, o Fono Pode Mais é para trazer esse mundo da fonoaudiologia no ambiente hospitalar em especial, mas com informações na área da saúde, para deixar você sempre criterioso no que ouve. Internet responde algumas coisas para a gente, mas quando você ouve uma profissional como a doutora Rosiane, aí você entende que o Google até te dá respostas, mas não com essa capacidade de te convencer e de trazer e de acolher você na sua demanda, na sua queixa, na sua enfermidade, na sua comorbidade. Então, participe com a gente, venha, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários, nos siga na rede social. Vou deixar aqui a rede social da doutora Rosiane também, a do Fono Pode Mais, a da Medifono. Então, venha, continue caminhando com a gente. A gente vai estar sempre trazendo informação para você, porque o conhecimento, isso é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Esse não tem qual o rendimento, qual o risco, qual não tem. Ele é sempre seguro, porque o conhecimento é aquilo que ninguém rouba de você. Então, adquira seu conhecimento. Dona Jocélia, Dona Mariazinha, esse podcast foi para a senhora. Vocês foram aqui, ó, brilharam aqui no nosso podcast, porque vocês são lindas, maravilhosas. Beijo para vocês, beijo para toda a família. E você, continue acompanhando, porque o Fono pode muito mais. Beijo e até o próximo.